Fala galera ligada e conectada na Guararema TV. Hoje é o primeiro episódio do mais novo bloco da nossa TV, o GTV Resenha, um canal que vai trazer muitas histórias interessantes e legais para você. E ao meu lado hoje aqui, ele, Daniel Augusto Júnior. Ele que foi repórter do Globo, Lance, Placar e por mais de 15 anos foi repórter fotográfico do Corinthians. Daniel, muito obrigado por você estar atendendo a Guararema TV. Eu é que agradeço o carinho de vocês, porque Guararema tem uma história muito linda na minha vida. Eu sempre quis sempre gostei de terra, de bichos, de vacas, e eu morei na freguesia da Escada. Um grande amigo que já se foi, Dalton Pastore, ainda tem uma chácara naquela estradinha que liga a freguesia da Escada a Guararema, e eu morei na freguesia da Escada 6 vezes. Cuidava de 4 vacas, das galinhas. Eu e meu amigo Carlinhos, que é engenheiro, nós plantamos batata na barranca do Rio Paraíba. Então é um prazer imenso falar aqui com vocês. Eu fico até emocionado porque foi um período muito lindo da minha vida. Daniel, a gente já teve essa conversa aqui antes, os bastidores, né? Tem muitos cliques que a gente queria colocar tudo de uma matéria só que infelizmente não cabe, pessoal. A gente tem que levar esse homem depois pro podcast. Mas, contando aqui de momentos marcantes que você já realizou na fotografia, como é que foi aquele clique com o Paul McCartney? Bom, pela camiseta vocês podem ver de quem eu sou fã. Sempre fui Beatles sempre, desde que eles apareceram eu sou Beatles. Em 93 eu estava no Globo, o Paul McCartney chegou em Cumbica para uma apresentação no Pacaembu. Fiz a foto burocrática, amontoado na grade, com uma super lente de 800mm, ele descendo do avião, uma foto burocrática. E quando eu saio, que eu vou me posicionar para fazer a saída da limusine, a imprensa já estava toda colocada, não tinha lugar para eu ficar. Bom, como não tem lugar para eu ficar? E a imprensa toda apostou no lado do motorista. Eu, como não tinha o que fazer, fui para o outro lado, o lado do passageiro. Quando a limusine está passando pela minha frente, eu consigo ver pelo vidro escuro, eu consigo ver que o Paul McCartney está do meu lado. Eu coloquei a câmera num pré-foco, 1 metro, 1,20 m, e com a mão no disparador e com a mão esquerda eu vim, Paul, please the window. Paul, please the window. Abre a janela, por favor. Abre a janela, por favor. E não é que esse homem abre a janela. Resultado, só eu fiz a foto. E aí eu fiz aquilo que qualquer um faz, até a título de brincadeira. Olha, gente, vocês querem ver a foto do Paul? Compra um Globo no dia seguinte. E tava lá estampada a foto do Paul, fazendo assim, pra mim, na primeira página do Globo. Agora falando aqui um pouquinho de Ayrton Senna, que eu creio que pra maioria um grande ídolo nacional, o Daniel que acompanhou os grandes prêmios que ele fez aqui no Brasil, só que teve uma história inusitada que ele vai contar aqui pra gente, que foi uma chegada do Ayrton Senna no aeroporto. Daniel, como é que foi essa resenha? O Globo... Senhores, Opa, antes de tudo, estamos aqui no Garnizé Bar, do meu amigo Caetano Barreira, do meu amigo Laca, fazendo essa matéria. Temos aqui uma super gelada que eu convido as pessoas para virem experimentar. Eu já trouxe porque eu achei que essa garrafa tá furada. Vamos testar. Ver se eu tô certo ou tô errado. Tá furado. Eu nunca erro nesse momento. Muito obrigado. Valeu. Então, o Globo sempre cobria quando o Ayrton Senna ia para a Europa e quando o Ayrton Senna voltava da Europa. Numa dessas idas do Ayrton Senna para a Europa, a imprensa toda aqui fora, em Cumbica, São Paulo, esperando o Ayrton Senna chegar. E de repente ele sai de dentro do aeroporto, com certeza entrou por uma entrada lateral. Só que eu estava atento a qualquer coisa que acontecesse. E quando eu vejo o Ayrton Senna saindo, ele vem de mãos dadas com uma loura. Essa loura, quando chegou aqui, que é a imprensa, e eu fotografei, claro, porque o repórter fotográfico primeiro fotografa, depois pergunta.
Quando o Ayrton Senna chegou aqui, essa loura saiu e foi embora e o Ayrton Senna fez o trabalho dele, a imprensa fez o trabalho dele. Corta. No dia seguinte, eu trabalhava muito no Globo. Logo cedo, eu tinha uma pauta, era época de Páscoa, e uma agência de modelos, a Elite, ia fazer uma distribuição de ovinhos de Páscoa na Avenida Paulista. E eu estava lá com a minha amiga jornalista Cristiane, fazer essa pauta. E fotografo aqui. De repente eu olho quem eu vejo distribuindo ovinhos de Páscoa no semáforo parado. Adriane Galisteu. Gente, foi muita coincidência. Eu ontem estava no aeroporto de Cumbica, onde a maioria da imprensa não estava, e hoje de manhã eu tenho a namorada do Ayrton Senna na minha frente. A partir daquele dia, todo mundo conheceu Adriane Galisteu, a nova namorada do Ayrton Senna. Daniel, você foi repórter fotográfico do Corinthians durante 15 anos, né? Tem uma trajetória muito grande por lá. Mas como é que surgiu esse convite de trabalhar no Corinthians? Então, eu nunca pensei em ser fotógrafo do Corinthians, nunca pensei. Mas aí, 2001, eu era freelancer, eu estava fotografando um treino do São Paulo, que é o CT. Eu era freelancer, você fotografa para todo mundo. Eu estava fotografando um treino do São Paulo, aí recebo uma mensagem no telefone celular de uma empresa que tinha acabado de ganhar concorrência para fazer um novo site do Corinthians. Isso era 2003. Me chamaram para uma reunião, eu fui lá, me propuseram e falaram: olha, nós fizemos uma pesquisa de mercado e o seu nome foi meio que uma unanimidade para ser o novo fotógrafo do Corinthians. Você quer? E eu, claro, topei, nunca tinha imaginado, mas eu era um profissional freelancer, aceita trabalho que aparece, pode não aceitar. Eu aceitei e a partir de 2003 eu passei a fotografar para o site do Corinthians. Eu fiquei no site do Corinthians até quando o time caiu para a segunda divisão, que foi dezembro de 2007. Aquele gol do Clodoaldo que não serviu para nada, infelizmente. Mas todo esse tempo no site do Corinthians, eu sempre dei a ideia de que o clube mereceria um repórter fotográfico para acompanhar o clube. Mas o clube vivia problemas internos, tá? E nunca deu certo. Quando caiu para a segunda divisão, chegou, isso foi dezembro de 2007, janeiro de 2008, o departamento de marketing do Corinthians me liga: Daniel, lembra aquela sua ideia de acompanhar o time do Corinthians? Pois faça as malas, o Corinthians está em Itu, fazendo uma pré-temporada. A partir de agora nós vamos acompanhar o time do Corinthians. E aí, em janeiro de 2008, eu me apresentei lá em Itu ao técnico Mano Menezes. Aliás, tem uma história maravilhosa. Conta pra gente. Você imagina? Chego à tarde, os jogadores ficavam aqui na parte de baixo, os campos de treinamento, a fisiologia, a fisioterapia ficavam aqui em cima. Eu vou para a parte de cima. Quando eu chego, Mano Menezes já está no campo e ao lado dele, meu companheiro de truco, Sidney Lobo, aqui ao lado. Eu cheguei, não sabia nem muito o que falar, como me... Eu era uma pessoa estranha ao Corinthians. Boa tarde, senhor Mano Menezes, eu sou o Daniel. A partir de hoje nós vamos conviver. Eu sou o novo fotógrafo do Corinthians. Mano Menezes, sentado, olha para cima e fala assim: senhor Daniel, o senhor faça o seu trabalho corretamente, que eu tentarei fazer o meu. Gente, as pernas fizeram assim, ó. Falei, puta que o pariu. Quando eu olho aqui do lado, o Sidney Lobo, meu eterno companheiro de truco, tá aqui assim, ó, cagando de rir.
Aí o idiota aqui percebeu que era uma grande brincadeira. Mano Menezes levantou, me deu um abraço, figura gentilíssima, tomamos muito vinho junto e jogamos muito in out, que é um jogo que até hoje eu não sei direito a regra, mas a gente jogava porque ele era o chefe. E aí foi uma convivência maravilhosa. Sidney Lobo continuou rindo porque aquilo foi uma tremenda sacanagem e eu fui muito bem recebido como fotógrafo oficial do Corinthians. Essa é a história. Daniel, conta pra gente agora quais foram as histórias mais engraçadas, inusitadas que você teve ao longo desses 15 anos no Corinthians. Engraçadas e algumas emocionantes. Eu estava começando no Corinthians. O Corinthians foi jogar no Ceará. E aí, ganhamos o jogo. Volta do estádio, é hora da janta. E jogador, quando termina o jogo, que volta pro hotel, eles estão morrendo de fome. Eu, mais calmo, não preciso correr pro buffet para jantar. Fui pro hotel. Sempre tinha uma, duas, eventualmente 3 amarelinhas na geladeira. Deixei meu equipamento, tirei o colete, tomei uma, talvez tenha tomado 2 e desci para a janta. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi no Corinthians. Era meu aniversário, 19 de março. O Perdigão, que é uma figura maravilhosa, levanta e começa: parabéns a você. Gente, as pernas tremiam. Mano Menezes, William, Jorge Henrique, André Santos, Jorge Henrique ainda não. Christian, Finazzi. Levanta todo mundo e parabéns. Marcel, levanta e parabéns a você. Eu não acreditava. Felipe, Júlio César. Olha, foi um dos momentos mais emocionantes dentro do Corinthians. E aí não dá para lembrar, não dá para esquecer, um pouco depois, o jogo contra a Porcada na Arena. Eu nunca fui, eu fui uma vez só, com o ônibus da delegação pro estádio. Eu sempre fui com a rouparia, sempre o pessoal da rouparia, o Edísio, o Roberto, o Baianinho, o Adilson, sempre foram os meus companheiros, mas o Chicão, seu xará, motorista, eu ia com eles pro estádio, porque a rouparia vai sempre 4 horas antes, 3, 4 horas antes, para preparar o vestiário. Eu também tinha que me preparar, o computador, a extensão, a tomada, a internet, então eu sempre fui antes. E a gente almoçava, claro, antes. Aí tô sentado almoçando lá no CT, o Romero passa por mim e fala: Daniel, vou fazer um gol hoje. Eu falei: eu acho bom, porque faz muito tempo que você não faz porra nenhuma. Eu acho que luto contra a Porcada vai ajudar demais. Ele falou: eu tô tão confiante que eu vou fazer um gol hoje, que eu vou deixar meu celular com você. Onde você fica no estádio? Tem uma coisa em repórter fotográfico, pelo menos os bons repórteres fotográficos, o bom repórter fotográfico não arma a foto. Armar foto no jargão fotojornalístico é quando você arma uma situação que você acha ideal para informar. Então você manipula a informação. Isso não se faz. O bom repórter fotográfico não arma uma situação. Porque a única credibilidade que você, como repórter fotográfico, tem é que aquela imagem que você está transmitindo é aquilo que aconteceu. Porque o leitor, o internauta que está em casa, que não está no momento, no acontecimento, ele precisa ter a coisa mais real possível e mais coerente, mais verdadeira possível. Então o bom repórter fotográfico não arma foto. Isso era uma armação de foto. Mas como foi o Romero que me pediu, vou deixar o meu telefone celular com você. Eu falei: tá bom. Fui pro estádio, o time do Corinthians chegou, fiz meu trabalho, tô indo embora assim pro campo para me posicionar, na esperança de que ele não me veja, e ele me chama: Daniel,
meu celular, e deixou o celular comigo. Só as cachorras. Naquele dia, eu imaginando que isso pudesse acontecer, eu fui com 2 câmeras. Eu não costumo trabalhar com 2 câmeras. É sempre uma câmera só, uma super teleobjetiva. Naquele dia eu fui com a super teleobjetiva e com uma grande angular. E aí eu tive o privilégio de... Ele fez o gol, eu fotografei toda a sequência do gol. Ele vem comemorando na minha direção, porque sabia onde eu estava. Eu fotografei ele chegando para mim. Deu tempo de eu encostar a super lente e pegar a grande angular. E enquanto preparava a grande angular, eu tirei o celular dele do meu casaco e entreguei para ele e fiz a foto do Romero fazendo uma selfie. Você acredita uma coisa dessa? Como as coisas, quando tem que dar certo, dão certo. É uma armação que eu sou contra. Qualquer bom repórter fotográfico é contra uma armação de foto. Mas foi o jogador que pediu. Então eu me resguardo um pouco nessa desculpa de que foi ele que pediu. E aí essa foto ela tá de página inteira no livro do campeonato do Corinthians. Corinthians campeão da Libertadores em 2012, aquele jogo... Invicto, né? Um jogo totalmente emocionante em La Bombonera. Teve gol do Romarinho. Tem alguma história aí que você pode contar pra gente dele aí? O Romarinho, gente, vocês não têm uma noção. Sempre tem, isso varia de técnico para técnico. Tem o rachão pré-jogo. O que é o rachão? É um jogo, com coletes contra 100 coletes. Não tem posição. Em vários anos tinha até scout que o Fedato, que era o fisiologista da época, fazia. Os artilheiros eram o Felipe, zagueiro, o Danilo Fernandes, o Gil, que era zagueiro. Então era assim, era um colete contra colete e ninguém guardava a posição. E eles instituíram a porra do Troféu Pereba. O que é o Troféu Pereba? É uma bosta do troféu que tem uma base de madeira toda fodida e uma chuteira a 45 graus aqui. E eles tiveram a manha de esculpir com canivete Troféu Pereba. O Troféu Pereba era entregue para o pior jogador do rachão do time que perdeu. O time que perdeu fazia uma votação e o pior jogador recebia o Troféu Pereba. Eu, como fotografava todos os rachões, fotografava a entrega do Troféu Pereba. E o Troféu Pereba era itinerante. Então, num jogo, sei lá, o Castan recebeu, o Castan ganhava, levava para o vestiário. No próximo jogo, ele trazia o Troféu Pereba, que era colocado em votação uma outra vez. Um dia, o Romarinho ganhou o Troféu Pereba. Ele levou para casa, ele achou que era um troféu, ele não podia guardar. Ele levou embora. Outro jogo, tiveram que instituir um novo Troféu Pereba, porque o Romarinho tinha levado embora. Este mesmo Romarinho, na Bombonera, Corinthians perdendo o jogo, 50 mil pessoas na Bombonera, esse cara me recebe uma bola e cava uma bola em cima do Orion. Cavar a bola é quando o jogador vem na corrida e dá um toquinho de biquinho por baixo da bola. Ele fez aquele gol como se ele tivesse num casado e solteiro, como se ele tivesse num rachão no CT. Ele não tinha, eu não sei, eu acho que até hoje ele não tem noção do que ele fez com aquele gol. Dada a tranquilidade, a humildade. Eu não sei explicar o Romarinho, porque isso faz parte dele. O Romarinho é isso. Ele leva o Troféu Pereba para casa. Então esse é o Romarinho. Ele ganha o Troféu Pereba no rachão e faz um gol que praticamente classificou o Corinthians para ganhar a Libertadores invicta em 2012, diante de 50 mil pessoas. Agora, Daniel, a gente quer saber quais foram as 3 fotos, os 3 cliques mais importantes da história do Corinthians que você já fez.
Porra, falar em 3 cliques, você quer acabar comigo. Pra mim, qualquer foto que eu fiz do Corinthians é importante. Mas é claro, tem. Então, a primeira foto que pra mim é o grande ícone, é a grande imagem que eu fiz do Corinthians, uma das primeiras, é a foto do Sócrates na chuva, em 1983. Nessa época, o Sócrates estava sendo sondado para ir para a Itália. Na mesma época, acontecia no Brasil um grande movimento democrático que ficou conhecido como as diretas já, que estava em votação no Congresso a emenda Dante de Oliveira, que restituía para nós brasileiros o direito de votar. E num comício que teve no Anhangabaú, quem tiver algum interesse pode recorrer ao YouTube que está lá, o Sócrates na frente do Vladimir, do Casagrande, do Lula, da Rita Lee, Fernando Henrique, falou, Osmar Santos, falou assim, alto e bom som, que se a emenda Dante de Oliveira não passasse no Congresso e a nós fosse restituído o direito de voto, que ele não iria embora do Brasil. Eu fiquei com essa mensagem na cabeça e pensei, eu era freelancer nessa época, falei, bom, se o Sócrates for embora do Brasil, eu gostaria de ter uma imagem que mostrasse isso de uma maneira diferente do que simplesmente o Sócrates no aeroporto indo embora, a placa, a partida, que é a foto burocrática. E aí teve uma decisão contra o São Paulo, no Morumbi, num domingo à noite, chovendo, e eu saí de casa e fui fotografar esse jogo. E tive o privilégio de fazer essa foto do Sócrates. Ela tem várias leituras. É uma foto em preto e branco, à noite. O preto e branco traz principalmente para os dias de hoje, de muita imagem de internet, é uma foto bucólica. Ela contraria o retrato formal que um repórter fotográfico faz de uma personalidade. E normalmente você vai fotografar uma personalidade, essa pessoa de frente, olhando para a câmera, com ambientação. O Sócrates, na minha foto, está de costas, mas quem olha o número 8, quem vê o patrocínio da época, se remete àquela época. Então eu não preciso dizer que aquela foto é do Sócrates. Alguém que tem um pouco de conhecimento da história olha aquela foto e vê, é o Sócrates. Resumidamente, o Sócrates, a emenda Dante de Oliveira não passou no Congresso e o Sócrates foi embora para a Itália. Mas ficou essa imagem que para mim é a melhor, meu ícone, minha melhor foto em termos de Corinthians. A segunda foto é um pouco mais recente, é o gol do Tupanzinho em 1990 no Morumbi. Primeiro jogo 1-0, gol de joelho do Wilson Mano. A gente foi para o jogo de domingo. O São Paulo, reconhecidamente, não sou eu quem falo, o Neto fala isso a todo momento, o time do São Paulo era muito melhor. E a gente ganhou de 1-0 e foi nosso primeiro campeonato brasileiro. Para mim, essa foto é muito importante porque ela é, na minha opinião, a foto reportagem perfeita. Por quê? O que tem que ter uma boa foto-reportagem? Primeiro, ela tem que ter informação. Essa foto tem. Quem fez o gol? Tupanzinho, tá na foto. Como é que foi o lance? O Cafu vem daqui, o Zete vem daqui, a bola entrando aqui no gol, a projeção da foto no chão, e não é uma projeção via Photoshop, é uma projeção real. Então você tem todas as informações. O Corinthians ganhou o primeiro campeonato brasileiro com essa imagem. E a segundo ponto, que eu acho perfeita, porque ela é estética. Ela foi feita no contraluz, ela contraria uma antiga lei que dizia que o sol tem que ficar atrás do fotógrafo. Nessa foto, o sol está na frente da lente, o que proporciona essa aura
na cabeça do Tupanzinho, do Zete, do Cafu. O fundo é escuro, que ressalta essa aura do contraluz, então ela é esteticamente perfeita e informativamente perfeita. Por isso que eu considero uma foto. É muito difícil você fazer uma foto de um gol com essa limpeza. Normalmente na hora do gol é uma muvuca muito grande, e eu dou como contraponto o gol do Ronaldo contra o Santos na Vila Belmiro. Que seria a terceira. Não é a terceira. Não é só o contraponto. Só o contraponto da foto do Tupanzinho. Certo. Porque aquele gol do Ronaldo é uma imagem de TV. Porque ou eu fotografo o Ronaldo chutando, ou eu fotografo o Fábio Costa tomando um gol. Você não tem uma informação completa. É uma informação de TV. Certo. Eu tenho o Ronaldo na sequência comemorando. Mas a imagem do gol perfeita é da TV. Porque você não tem a mesma informação juntada numa mesma imagem. Por isso, a foto do Tupanzinho é a foto, para mim, perfeita, como informação e como estética. E a terceira imagem foi feita na Libertadores do Pacaembu. O Liedson vai bater um pênalti pro Corinthians. Ele bate o pênalti e o goleiro defende. No rebote, o Liedson faz o gol. Imediatamente, quase todo o time do Corinthians vem e levanta o Liedson, ajudando o Liedson a levantar, porque ele faz o gol e cai no rebote. Aquela imagem, para mim, é maravilhosa, da década da Libertadores, e que mostra o que era o Corinthians na época. Todo mundo, uma espécie de um por todos, todos por um. Todo mundo ajudando o Liedson a levantar, e deu no que deu. A Libertadores invicta. Chupa. Daniel, nesses 15 anos de Corinthians, foi documentado todos esses títulos que você viveu enquanto fotografou o elenco? Nossa! Cada título que o Corinthians ganhou, foi publicado um livro, e nisso eu tenho que agradecer sempre a diretoria do Corinthians, que sempre deu o maior incentivo para um produto nobre, né, que é o livro. Então começou com 2008, o Eu Voltei, que era a volta do Corinthians para a Série A do Brasileiro. 2009 tem o Paulista, e 2009 tem a Copa do Brasil. Já são 3 livros. 2010 não tem. 2011 é o Brasileiro. 2012, o Ano Mágico da Libertadores invicta e o Bi Mundial. 2013 tem o Paulista. A Recopa não tem livro porque foram apenas 2 jogos contra o São Paulo, um no Bi, outro no Pacaembu, então não tinha um material fotográfico suficiente para um livro. 2013. 2014 não tem. 2015 o Brasileiro, o Hexa Brasileiro. 2016 não tem livro, porque a gente disputou e não ganhou nada. Não dá para ganhar tudo. 2017 tem o Paulista e tem o Brasileiro 2017. 2018 tem o bicampeão da fé. 2019 o 4 vezes tri. Então foram 15 anos de trabalho, 12 livros publicados de títulos conquistados. Tem um livro que é o da Recopa, que não foi feito porque poucos jogos. Tem um livro em homenagem ao Tite em 2013. Tem um livro em homenagem ao ano lançado em 2022, que é em homenagem ao ano de 2012. É um resumo do que foram a Libertadores e o Mundial. E depois tem o livro do Cássio, que tem uma história, junto com o livro desse de 2012, ele tem uma história a ser contada. O livro de 2012 era um resumo do que havia, 2022 era o resumo do que havia acontecido em 2012, a Libertadores e o Bimundial. Por uma série de fatores, esse livro não foi bem lançado, mercadologicamente não foi bem lançado. Ficou para fazer uma promoção no final do ano. Era um ano
Copa do Mundo, as atenções do futebol voltadas para a Copa do Mundo. Ficou para 2023, o time do Corinthians não vinha bem, não havia clima para um lançamento de um livro comemorativo e esse livro acabou sendo esquecido. O livro do Cássio é pior ainda, porque o Cássio vinha quebrando todos os recordes, já era o goleiro que já tinha jogado mais vezes com a camisa do Corinthians. Só que aconteceu o que todo mundo sabe, o time vinha mal, era sempre o Cássio que vinha dar a cara nas entrevistas, vinha dar a cara para bater. Ele precisou ir para psicólogo, segundo essa declaração é dele mesmo. Ele começou a sentir muita pressão, começou a jogar mal e a torcida acabou, principalmente a torcida da internet, acabou caindo de pau em cima do Cássio e acabou acontecendo o inevitável. No final do ano, o Cássio teria o seu contrato vencido. Ele, 6 meses antes, podia assinar um pré-contrato com outro clube. Ele assinou com o Cruzeiro e foi embora. E o livro do Cássio, que é uma linda história no que para mim é o maior goleiro do Corinthians de todos os tempos. E para fazer essa avaliação, eu levo em consideração o tempo de Corinthians, o número de jogos conquistados, o número de títulos conquistados. Nisso tudo, ele superou o Ronaldo, que até então era o maior goleiro do Corinthians. Então é uma pena que esse livro do Cássio e o livro de 2022 tenham ficado esquecidos na memória corintiana. Não poderia faltar o Corinthians de todos os tempos, juntamente com o técnico. Daniel, escala pra gente o seu Corinthians. No gol. No gol. Cássio, 1000 vezes Cássio. Com uma menção honrosa pro Ronaldo, claro. Nas laterais. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Vladimir, da democracia corintiana. Não dá pra ter outro. Lateral direito. Lateral direito, Super Zé, Zé Maria, grande figura, grande corintiano. A sua dupla de zaga. Zagueiro central, até pelo que fizeram com ele nos últimos tempos, mas para mim a parte técnica daquilo que eu vi, o Gil. Seu companheiro de zaga. Gamarra, é impossível não ser o Gamarra. No meio de campo. Vixe! Meio de campo a gente ia tomar muito gol, mas ia fazer muito. Miolo, Rincon, Rivelino e Neto. E no ataque comandando os gols do Timão. Segura que vamos golear. Sócrates, Casagrande e Ronaldo, que depois que chegou no Corinthians, mudou o patamar daquilo que era o Corinthians e de que o Corinthians é hoje. E o treinador? Adenor, Bach, Tite, até pelos títulos conquistados durante todo esse tempo. Tite. A gente está chegando ao final desse bate-papo incrível aqui na Guararema TV, nesse quadro que nós abrimos agora, que é o GTV Resenha. Daniel, muito obrigado de coração por você ter atendido a Guararema TV. Eu que agradeço, mais uma vez eu vou repetir a delicadeza de vocês, muito obrigado. Guararema, freguesia da Escada, mora no meu coração. Muito obrigado. E antes de encerrar, a gente quer agradecer demais. Chega pra cá, essa figura ilustre. Laca, muito obrigado por ceder o espaço. Conta pra gente como é que o pessoal chega até aqui. Gente, Armazém Garnizé é um bar tradicional aqui da Barra Funda. Ele fomenta muita cultura também, tem artistas plásticos, músicos. É um bar divertido, tem há quase 10 anos. Tem aqui, você vai se divertir com música, você vai se divertir com vernissagem de artistas plásticos. Vem pra cá pro Garnizé, vem provar os drinks autorais do Laca. E tá aí o convite pra vocês, obrigado vocês também. Vem pro Garnizé, é isso. É isso aí, galera. E se você gostou da matéria, curte, compartilha. Guararema TV, sempre com você!